Nesta palestra, Neville Goddard nos leva ao coração do mistério. A descoberta de que toda a realidade nasce do invisível, e que esse invisível é você. Hoje você vai compreender por que nada no mundo acontece por acaso, e como cada experiência, boa ou ruim, é fruto de um estado fortalecedor silenciosamente dentro de sua consciência. Neville revela que Deus não está fora, observando a criação. Deus está dentro, criando através da imaginação. Prepare-se para ouvir relatos que atravessam o tempo e o espaço, e ver como a imaginação não apenas observa um estado, ela entra nele e o torna fato. Se você quiser transformar sua vida, precisa aprender a fazer o mesmo. Entrar na cena, habitar o estado e permitir que o invisível se torne um evento real. Mas antes de começar, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais ensinamentos de Neville Goddard. Dizem-nos, com Deus, tudo é possível. Creio que qualquer pessoa que crê em Deus diria sim. Mas depois dizem-nos que Deus é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Penso que qualquer pessoa que crê nisso deveria fazer todos os esforços para descobrir quem é realmente o Deus que habita em nós. Ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Este Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, tudo no mundo, independentemente do que seja, pois nos é dito: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço o bem e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Certamente, devemos fazer todo o possível para descobrir quem ele é. Acredito firmemente, com base em minhas próprias experiências, que esse Deus de quem a Bíblia fala é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana, que Deus e a imaginação humana são um só, que todos os efeitos naturais no mundo, embora criados pelo Espírito de Deus, são causados pelo Espírito. Portanto, todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural apenas parece, é uma ilusão da nossa, que, eu diria, está se desvanecendo, memória. Blake, de Milton. Pois aqui neste mundo, não consigo me lembrar exatamente quando imaginei o que agora está acontecendo no meu mundo. Não me recordo. Não consigo me lembrar exatamente quando concebi essa ideia. Mas se esta é a lei, e uma lei que nenhum homem pode quebrar, em algum momento, em algum lugar, imaginei o que estou agora vivenciando, que meu momento presente não está realmente recuando para o passado, está avançando para o futuro para me confrontar, mas eu me esqueci disso. E agora penso que tem uma causa natural ou física, e não tem uma causa natural. Todo fenômeno natural tem uma causa espiritual, ou a Bíblia está completamente errada. Pois nos foi dito: por meio dele todas as coisas foram feitas, sem exceção, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em mim. Bem, se ele habita em mim, eu o identifiquei com a minha imaginação. Só que neste nível, não me lembro de tê-lo imaginado, mas ao longo do caminho, devo tê-lo feito se este for o princípio. Agora, permitam-me compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. Estamos nesta sala esta noite, e esta sala, neste momento, é mais real para nós do que qualquer coisa no mundo. Ela possui uma realidade cúbica, porque estamos dentro dela. Pensem em suas casas, vocês conhecem suas casas muito melhor do que conhecem esta sala, mas suas casas, neste momento, não são tão reais quanto esta sala. Esta sala agora ocupa uma posição real para vocês, e tudo mais é vago, na sua perspectiva. Por que isso é real? Porque vocês entraram nela. Vocês estão dentro dela. Vocês a ocupam. Sei disso por experiência própria. Sentado em uma cadeira, de repente vejo que a razão me diz que não deveria ver. Vejo o que parece ser o interior de uma casa. Ou deitado na cama, vejo o interior, ou parece ser, de um grande hotel, uma suíte desocupada, pronta para receber hóspedes, mas ainda assim vazia. Era tão vívido quanto qualquer pintura de um grande artista. Um artista nos daria a impressão de uma imagem tridimensional. Sabemos, pois a razão nos diz,
que ela está em uma superfície plana, está simplesmente representando 3 dimensões, mas tudo em uma superfície plana. Bem, enquanto sentado na cadeira ou deitado na cama, minha consciência segue a visão, e eu entrei naquele quarto. Eu realmente o ocupei. Voltei para onde estava sentado em uma ocasião, para onde estava deitado na cama em outra, e então voltei, e novamente assumiu uma realidade cúbica. Voltei sabendo exatamente o que estou fazendo, e sabendo que tudo isso não faz o menor sentido para a mente racional, mas não posso negar o que estou vivenciando. Aqui tenho a prova, não tenho com quem compartilhá-la, mas tenho a prova. Voltei e então retornei à imagem. No momento em que entrei na imagem, ela assumiu uma realidade cúbica, e depois de fazer isso talvez uma dúzia de vezes ou mais, disse a mim mesmo: vou explorar. Desta vez, vou mergulhar de cabeça, ficar lá e explorar, e foi o que fiz. Então, entrei na imagem e, à medida que ela se fechava ao meu redor, da minha cama parecia ter 30 por 20, mas quando entrei nela, determinado desta vez a continuar independentemente das consequências, ela se fechou ao meu redor, reduzindo-se a 1/3 do que parecia ser quando havia da cama. Assim, 30 por 20 se tornaram 10 por 7. Descobri que era um closet, o closet de uma suíte enorme e maravilhosa, pronta para ser habitada. Não havia ninguém lá, eu era o único ocupante agora. Saí abrindo uma porta. Não a atravessei por meio de vapor, eu realmente abri a porta e, para mim mesmo, eu era solidamente real, assim como o homem que está falando com você agora. Minha mão podia abrir uma porta, e a porta era sólida e real, e eu a atravessei. Entrei no corredor. Era um corredor amplo e agradável, com iluminação tênue. No final do corredor, cruzando-o, havia um corredor brilhantemente iluminado. Caminhei até o final, e quando cheguei lá, eis que surge este corredor luminoso, maravilhoso. Vi 2 mulheres descendo o corredor. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia como tudo começou com o que me pareceu apenas uma visão, como uma pintura. Eu sabia que saí da cama, minha consciência seguindo a visão, e entrei na pintura, e a pintura assumiu uma realidade cúbica. Eu sabia disso, por isso chamo isso de sonho. Sabendo que começou como um sonho, disse a mim mesmo: ainda precisa ser um sonho. Mas estou sonhando acordado agora. Não estou sonhando dormindo, estou completamente acordado, e é um sonho. E eu disse às senhoras que passavam: senhoras, tudo isso é um sonho. Elas fizeram exatamente o que qualquer senhora educada faria, um estranho parado num corredor dizendo: tudo isso é um sonho. Pensaram que estavam vendo um louco. Então, se afastaram o máximo possível de mim e ficaram bem perto da parede. Mas a parede era tão sólida e real quanto aquela parede, indicando. Elas não conseguiam atravessá-la, assim como eu também não conseguia. Enquanto os observava, e eles estavam apavorados, passaram rapidamente, e então vi algo pendurado, como um lustre. Lembrou-me de um objeto que eu vira uns 6 meses antes na casa de um amigo, e ele me disse: quase não dá para perceber que isso está suspenso. Se você olhar com atenção, verá um fio quase invisível que o liga ao teto. Então olhei, e vi aquele fiozinho fino ligando-o ao teto. Aí me convenci. Bem, é um sonho. É uma imagem que guardo da minha memória, do que vi na casa do meu amigo. Então, mais uma vez, eu disse às senhoras: vejam, isto deve ser tudo tecido de seda. Mas, ao segurá-lo, percebi que era bem real. Era tão sólido quanto isto, apontando. Isso me surpreendeu. Elas continuaram se movendo, e se aproximaram rapidamente do final, e aqui estou eu, segurando esta coisa na minha mão. Tirei a mão e disse para mim mesmo: agora você sabe que tudo começou como um sonho, Neville, e isso ainda precisa ser um sonho. Todos os fins levam às origens, e a origem dessa sua experiência foi um sonho. Então, isso deve ser um sonho. Mas não é um sonho. Estou tão acordado agora, falando com você, quanto estava falando com aquelas senhoras. Quando chegaram ao fim, olharam para trás, para aquele louco.
Aos olhos deles, eu era o louco, e simplesmente desapareceram descendo alguns degraus até o que, sem dúvida, era o grande salão de recepção, o saguão de um enorme hotel. Então eu disse para mim mesmo: sabe, como você vai voltar? Como você vai voltar? Não há caminho de volta para aquela cama onde você deixou um corpo. Você tem assuntos inacabados. Você tem uma esposa e uma filha sem instrução que têm a ambição de ir para a faculdade, e ela está apenas no ensino médio, e você deixou fundos insuficientes para cumprir suas obrigações com sua esposa e filha. Você precisa voltar. Como voltar? Eu não conseguia passar por aquela porta que dava da suíte para o corredor e encontrar qualquer saída de lá para onde eu morava em Beverly Hills. O que diabos eu vou fazer? Eu sabia, a razão me dizia que se eu não voltasse em pouco tempo, eles encontrariam aquele corpo na cama e teriam que examiná-lo, e diriam que foi um ataque cardíaco ou algo assim, mas eles precisam encontrar uma causa física. E aqui, estou diante de algo completamente diferente. Vai morrer, sim, se eu não voltar. Eu preciso voltar. Então me lembrei de uma experiência semelhante que aconteceu anos atrás, quando a emoção me trouxe de volta. Uma sensação me despertou em um sonho. Eu me vi em uma praia. Não era Barbados. Era mais parecida com as ilhas do Pacífico. Eu nunca estive lá, mas nasci nos trópicos, então eu sabia exatamente como elas deviam ser. Mas não eram as Índias Ocidentais, eram as Índias Orientais. E aqui, eu sei que estou sonhando. Pensei comigo mesmo, será que se eu segurasse um objeto físico e me forçasse a acordar, eu acordaria? Então, eu tentei. Segurei-me numa estaca fincada na praia, uma massa sólida de cimento. Enquanto a segurava, disse: não vou soltar, vou acordar aqui mesmo. Então, segurei-a, e enquanto a segurava, disse: vamos, acorde. Você sabe que está sonhando. E senti que voltei a mim, como uma pessoa volta a despertar pela manhã. Acordei e lá estava eu, completamente desperto, caminhando na água, segurando aquele objeto. Então fui em direção à praia, e um animal estranho e peculiar se aproximou de mim, e me assustou. Recuei assustado e despertei naquela água através da sensação. Agora, não tenho medo do que estou fazendo. Minha única preocupação é voltar e cumprir minhas obrigações na vida, que são minha esposa e minha filha. Agora, como voltar? Não tenho medo. Eu disse. Não posso me assustar, porque não tenho medo. Mas pensei que o sentimento fosse o que me faria ter medo. Então fechei os olhos e imaginei que minha cabeça estava em um travesseiro e que eu podia senti-lo, e depois de um tempo, quando abri os olhos, ainda estava no corredor. Tentei novamente, e na terceira vez, ao tentar, senti algo sob minha cabeça. Deixei essa sensação permanecer, então, de repente, consegui senti-lo. Tentei abrir os olhos, mas não consegui desta vez. Em vez de estar de pé como estou agora, perpendicular, sinto que estou deitada horizontalmente. Então pensei: bem, devo ter voltado ao normal agora, mas não conseguia mover meu corpo. Meu corpo estava catalético e eu fiquei congelado assim. Depois de uns 20 segundos, talvez, consegui mexer o dedinho. Não conseguia abrir os olhos. Em pouco tempo, consegui me mexer do cotovelo para baixo e então, com um esforço tremendo, consegui mexer o braço e o estendi para sentir o corpo quente da minha esposa. Aí eu soube que estava de volta, mas ainda não tinha conseguido abrir os olhos. Então, com um esforço tremendo, consegui abrir a tampa e ver os objetos familiares no quarto que eu havia deixado para trás. Então eu soube o que torna tudo real neste mundo. O Espírito de Deus habita em mim, e ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Entrei em algo que eu só conseguia ver deitado na minha cama. Ao entrar nesse estado, ele assumiu uma realidade cúbica. Deus tornou este mundo real ao entrar nele. Como nos é dito, ele não é apenas translúcido, eu diria, de uma maneira translúcida, nos é dito que ele está acima de tudo. Ele também está através de tudo e está em tudo.
Se ele está através de tudo, ele é onipresente. Se ele está em tudo, ele é imanente. Então me é dito que ele habita em mim, ele está em você, ele está em todos. Estou agora confinado a este pequeno lugar aqui no pódio? Não estou. Provei isso naquela noite. Provei isso inúmeras vezes desde então. Na verdade, não estou confinado a este corpo. Habito nele, e aquele que habita nele é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a minha imaginação. Comprovei, para minha própria satisfação, que minha imaginação pode viajar. Não preciso ficar aqui pensando na minha casa. Posso ficar aqui e penetrar na minha casa, deixando o corpo aqui como fiz na cama, e penetrando na casa, ela se torna uma realidade cúbica. Como será esta noite quando eu levar este corpo para casa e entrar pela porta? A casa é uma realidade cúbica. Mas preciso esperar até chegar em casa esta noite neste corpo para lhe dar isso? Não posso agora, sabendo que em Deus é Espírito, e ele agora está envolto nesta pequena vestimenta de carne. Mas ele é Espírito, e eu descobri que ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Então, quando o homem morre, ele não pode morrer, apenas a vestimenta que ele usa pode morrer. Mas esse ser que ele realmente é pura imaginação. E, ao entrar em qualquer lugar onde ele entre, assume uma realidade cúbica. Isso eu provei. O imortal tu não pode morrer. Não houve começo. Portanto, quando você deixa este mundo, porque você é pura imaginação, no exato momento em que você parte, você está em algum estado, mas, estando você lá, você lhe confere realidade cúbica. Esse mundo é tão real quanto este mundo. É terrestre, assim como este mundo, e ninguém neste mundo pode morrer. Tudo reside em sua própria e maravilhosa imaginação humana. O propósito, agora, é despertar esse ser em você, para que ele esteja plenamente consciente em todos os momentos. Esse é o propósito da vida. Aquele que desceu e assumiu as fraquezas e limitações desta vestimenta, confinando-se a ela, está destinado a despertar enquanto caminha sobre esta terra. E por esta terra, refiro-me a esta terra percebida pelos sentidos, mas ela não termina onde meus sentidos deixam de registrá-la. Não termina no ponto chamado morte, porque o ser nela continua, e ele ainda está no mundo. Mas sua entrada nesse estado lhe confere uma realidade cúbica, assim como esta sala agora, porque estamos nela. Agora chegamos a uma aplicação prática desta lei. Por ser assim, seu sonho agora é vago. Você gostaria de ser diferente do que é. Acho que todos querem isso neste mundo. É uma forma de crescimento constante, e nós crescemos, e superamos. Então você gostaria de ser isso. Mas para aqueles que não estão imersos em seu sonho, ele é vago, uma mera possibilidade. Mas para aqueles que entram no sonho, parece ser a única substância. Um homem que agora é pobre se sente envergonhado por causa de sua pobreza, ele ainda pode sonhar, e sonhar com riqueza, sonhar com segurança, mas é um estado incerto. É algo que lhe parece quase impossível se ele usar a razão. Ele dirá: como isso é possível? Porque eu não tenho nenhuma formação, seja intelectual, financeira ou social, que me permita sequer ter esperança de alcançar algo assim. Mas se ele souber quem ele realmente é, o Espírito de Deus que cria todas as coisas habita nele, e que ele pode separar esse ser interior do corpo que ele veste, e de fato entrar em seu sonho, o sonho assumirá a realidade. E, se ele persistir nele, o sonho se materializará neste mundo. Eu sei disso por experiência própria, por causa de muitos problemas que já enfrentei. Quando me diziam que eu não podia fazer isso ou aquilo, lembrando-me de experiências que antes eram místicas, eu as aplicava a situações práticas, e elas funcionavam tão bem na prática quanto no mundo real. Entrei no meu sonho. Era um sonho. Quando eu estava no exército, não podia sair, mas eu queria sair, e queria sair com honra. Eu não queria ser dispensado desonrosamente. Queria passar por este mundo como um cidadão americano honesto, eu diria, íntegro e de boa índole, e não ter que responder, quando me perguntassem: você já serviu no exército? E depois? Você foi dispensado com honra?
Ter que dizer: não, fui dispensado desonrosamente. Eu não queria isso no meu registro. Então, eu não ia fugir do exército. Eu queria sair de lá, e sair antes do fim da guerra, e sair com honra. Então, apliquei a mesma lição que havia aprendido. Então, enquanto estava no exército, eu me imaginava em casa, na cidade de Nova York, a mais de 3.000 quilômetros de distância. Eu estava no Campo Pope, na Louisiana, e tinha um apartamento em Nova York, no bairro de Washington Square. Assim, ao ir dormir fisicamente no Campo Pope, eu ia dormir imaginariamente na minha casa em Nova York, não lá de licença, não lá em alguma escapadinha, mas lá, com Baixa Rosa. Depois, eu me levantava da minha cama imaginária, caminhava por todo o meu apartamento e via tudo o que eu veria se estivesse lá. Tudo ganhava uma realidade palpável. Quando acordei na manhã seguinte, ainda estava no acampamento Pope, na Louisiana, mas naquela noite algo estranho me aconteceu. Eram 4h15 da manhã, e eis que um lençol apareceu diante dos meus olhos, e nesse lençol surgiu uma mão segurando uma caneta, e a caneta escreveu: o que fiz, fiz. Não faça nada. Primeiramente, a voz disse isso, mas a caneta riscou minha desaprovação, pois eu havia solicitado a dispensa e meu coronel a havia negado. Ele disse, negado e assinou. Coronel Theodore Bilboe Jr. Esse era o nome dele, que consta em um registro. Você pode verificar, pois foi ele quem negou o meu pedido de dispensa. E a mão simplesmente riscou e, por cima, escreveu, e aprovado, essa mão segurando uma caneta. Então a voz me disse: o que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. O que ele fez? Riscou a desaprovação do coronel e escreveu: aprovado. E então eu acordei. 10 dias depois, recebi baixa honrosa daquele mesmo coronel, que apertou minha mão, e quando saí da base, ele disse: nos veremos depois que a guerra terminar. Eu disse: tudo bem, coronel. Muito obrigado. E naquela mesma noite eu já estava em um trem de volta para minha casa em Nova York. É assim que funciona. Eu sei por experiência própria. Estou compartilhando com vocês o que vivenciei, tanto no mundo de César quanto no mundo transcendente, algo completamente diferente. Portanto, quando falo em nascer do alto, não estou teorizando. Estou contando exatamente o que aconteceu comigo. Quando falo sobre encontrar o Filho de Deus que me chama de Pai, estou lhes contando exatamente o que aconteceu comigo. Quando digo que ascendi ao céu como uma serpente ardente, como descrito nas Escrituras, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando a pomba pousou em minha mão e me cobriu de amor, beijando-me por todo o rosto, pescoço e cabeça, sei exatamente o que aconteceu, porque aconteceu comigo. Portanto, estou compartilhando com vocês apenas o que sei por experiência própria, não teorias ou especulações. Então, esta noite, a coisa mais impossível do mundo, e quem não se depara com isso? Eu me deparo, uma coisa quase impossível que me obriga a negar as evidências dos meus sentidos e aplicar meu princípio a esse evento. Eu sei que isso não poderia ter acontecido, nada acontece por causas naturais. Nada neste mundo acontece por causas naturais, tudo é espiritual. E você pode dizer, e o mundo dirá, que aconteceu porque você fez isso ou aquilo durante um período de tempo e essa é a causa do seu problema físico atual. Não é nada disso. Você admira alguém intensamente e tenta reproduzir cada uma de suas ações neste mundo, desejando ser exatamente como essa pessoa, e ela parte deste mundo por uma experiência semelhante, sem jamais ter praticado as ações físicas das quais você é acusado, que são a causa do que está acontecendo com você. Jamais passou pela cabeça daquela que ela admirava fazer, por um instante sequer, o que esta pessoa, sofrendo da mesma coisa, está sofrendo agora. E o mundo dirá que você está sofrendo disso por uma causa física. Se você não tivesse feito o que fez durante 40 anos, isso não teria acontecido, mas, no entanto, sua própria mãe, a quem ela adorava mais do que a qualquer pessoa neste mundo e a quem tanto se esforçava para imitar, nunca fumou um cigarro sequer em toda a sua vida. Ela tomava um drink ocasionalmente, um drink bem pequeno, mas muito doce,
muito fraco, e morreu justamente da mesma coisa que agora a aflige. Não havia ninguém neste mundo que ela adorasse mais do que sua mãe. Aquele ato imaginativo no início dos tempos, e tudo se concretizou, e agora ela está realizando plenamente seu ideal de ser exatamente como sua mãe. E o mundo me dirá que o que está acontecendo com ela é causado por um estado físico. Não é bem assim. Eu poderia duplicar isso e multiplicar por um número incontável de vezes, se o homem tivesse uma memória capaz de reter os atos imaginativos do passado. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória vegetal que perece. Blake, de Milton. Se o homem pudesse apenas ter em mente que cada pequeno ato imaginativo envia um tremor através da onisciência, passando pela onipotência e pela imanência, de modo que tudo seja como um enorme computador, seu ato imaginativo é instantaneamente adicionado à soma total, e instantaneamente tudo se transforma, e o mundo reflete cada ato imaginativo neste mundo do homem, mantendo tudo perfeitamente registrado, de modo que não existe causa natural. É tudo uma causa espiritual. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E onde ele habita? Ele habita em nós, pois ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós, e eu descobri, por experiência própria, o que é esse Espírito, e digo-lhes, com base na minha própria experiência, que o Espírito de Deus e a imaginação humana são um só. Não são dois. Então, quando você partir deste mundo, sua realidade, que é o Espírito de Deus, será sua própria e maravilhosa imaginação humana, e isso confere realidade cúbica a tudo neste mundo, se você entrar nela. Agora, o segredo é entrar nela. Posso entrar no estado em que meu desejo foi realizado? Aqueles outros estados foram simplesmente experimentos. Posso entrar no estado em que meu desejo foi realizado? Eu já entrei. Em diversas ocasiões. Quando me pareceu essencial, eu o fiz. Se alguém me pediu, eu me esforcei ao máximo para fazê-lo. E como faço isso? Sentindo. Como nos é dito no capítulo 17 de Atos. Feliz o homem que tateia e o encontra, ele está falando agora de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele acaba de falar com os atenienses. Ele disse: Ó homens de Atenas, vejo que vocês são muito religiosos, mas noto acima do seu templo uma inscrição ao Deus desconhecido. Agora, aquele que vocês adoram como desconhecido, eu lhes revelarei, pois ele não é um Deus distante. Ele está perto, para que vocês possam tatear e encontrá-lo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, o Deus de quem falo nunca está tão distante a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Não importa quão perto ele esteja, esse não é o Deus. Ele não pode estar perto porque eu sou ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que está escrito no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos, por quê? Para que saibais que eu sou ele. Eu sou Deus. Portanto, o pecado fundamental das Escrituras é a falta de fé em eu sou ele. Como lhes é dito? Vocês morrerão em seus pecados, isto é, morrerão errando o alvo, a menos que creiam que eu sou ele. E antes que o mundo existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Então, eu sou não pode estar perto, essa é a essência do meu ser. Posso dizer: eu sou um homem. E isso é algo próximo. Eu tenho uma mão, isso é próximo. Eu sou rico, isso é próximo. Eu sou pobre, isso é próximo. Mas antes de poder dizer qualquer coisa, preciso primeiro estabelecer a sensação de ser, e isso é eu sou. Portanto, preciso primeiro ser, antes de poder ser qualquer coisa neste mundo. E assim, a falta de fé nessa realidade é o pecado fundamental. Então, compartilho com vocês o que descobri. Descobri que a sua própria e maravilhosa imaginação humana é o Espírito de Deus, e que vocês podem entrar em qualquer estado deste mundo, e ao entrar, ele deixa de ser uma superfície plana que representa a realidade. Ele é a própria realidade. Por quê?
Porque você é a realidade que habita nela. Onde quer que você esteja, as coisas são reais. Se você não está nela, então elas não são reais. Elas vão para suas superfícies planas. E todas as coisas existem na imaginação humana. Somos chamados a escolher o estado em que iremos habitar, o estado que iremos vivenciar e tornar real em nosso mundo. E eu faço isso simplesmente sentindo. Como seria a sensação, se fosse verdadeira? Como eu me sentiria se fosse verdade? E como eu veria o mundo se fosse verdade? Então, eu me imagino nesse estado e tento imprimir a ele todos os tons da realidade, toda a vivacidade sensorial que consigo. Se eu conseguir imprimir vivacidade sensorial e os tons da realidade, mesmo sem vê-la, funcionará, mas às vezes se torna tão vívido e tão intenso que você realmente vê. Tudo se revela. Seus olhos se abrem e tudo se torna real, e então você está em um mundo completamente diferente, o mundo dos seus sonhos, pois, como você entrou nele, ele é real. Mas, independentemente de o olho abrir ou não, ele ainda funcionará. Posso lhe garantir? Esta é a lei mencionada nas Escrituras, e como não existe outro Criador no mundo além de Deus, ele é o único, ele precisa criar o bem e o mal. Se existe o bem e o mal, Deus os criou. Se existe a escuridão e a luz, Deus as criou. Ele disse: Eu mato e dou a vida, eu firo e curo, e ninguém pode livrar-me das minhas mãos. Pensamos que o diabo mata e Deus dá a vida, que o diabo fere e Deus cura. É Deus quem mata e Deus quem fere, e Deus quem dá a vida e Deus quem cura. Só existe Deus. Leia isso no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu mesmo, sou Ele, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e dou a vida, eu firo e curo, e ninguém pode livrar das minhas mãos. E o Deus mencionado naquele capítulo está assentado aqui em todos os que estão assentados, pois aquele que está em você é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Portanto, não culpe ninguém neste mundo por nada que lhe aconteça. É tarde demais para compartilhar com vocês uma experiência que tive no último domingo de manhã, mas contarei na sexta-feira. Eu a pedi. Acordei a 1h30, pensando em muitas coisas a respeito da minha querida esposa, pedi por uma experiência maravilhosa naquele momento e então adormeci. E ela veio da maneira mais gloriosa enquanto eu despertava às 6h15. Corri direto para meu bloco de notas amarelo e anotei tudo. Foi a experiência mais vívida em resposta. Como eu me inseri na experiência, ela tinha que acontecer. Que experiência seria? Deixei para as profundezas do meu próprio ser decidirem. Mas me deu uma experiência maravilhosa esta noite em resposta a algo, e então veio a experiência mais gloriosa. E então anotei tudo. É muito longo para contar hoje. Contarei a vocês na sexta-feira, se estiverem aqui. Ou, estejam vocês aqui ou não, contarei na sexta-feira. Agora, vamos entrar no silêncio.